de conversar com o Leonardo Lima, meu amigo Leonardo Lima, e nós participamos de uma live sobre a necropolítica do capital, junto com o Jorge Vasconcelos e o Caio Souto, nosso amigo, né? Então, assim, nessa live nós falamos muito de uma perspectiva que ela não é muito vista. E justamente essas lives, elas nos permitem, nesse momento em que nós estamos recolhidos, olhar, fazer um ponto de vista sobre aqueles que estão sendo mais atingidos, sobre aqueles que vivem nas condições mais vulneráveis, né? E nessa live eu falei da literatura que é feita aqui no Brasil e que nós não temos, digamos assim, muito acesso devido a toda uma produção de subjetividade que cai sobre nós. E nós citamos a Carolina de Jesus, O Quarto de Despejo, né? E o Josué de Castro, Homens e Caranguejo, os livros de Josué de Castro, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. E depois nós fizemos uma outra live junto com a Rafaela Fernandes e a Vera Eunice, filha da Carolina de Jesus, né? Então eu venho escrevendo, digamos assim, algo nesse tempo de pandemia sobre como naquele tempo, em 1955, em que toda essa tecnologia, digamos assim, de comunicação, de informação, de tecnologia artificial estava sendo criada lá nos Estados Unidos, a Carolina de Jesus estava escrevendo o seu Quarto de Despejo, né? E falando dos seus problemas reais, né? E o Josué de Castro estava escrevendo, digamos assim, sobre o problema real da fome. Ele aprendeu nos mangos do Recife. Ele aprendeu com os caranguejos, percebendo e contemplando e convivendo com os caranguejos, né? Então, assim, como é que nós podemos pegar esses elementos para nós pensarmos filosoficamente, dentro de uma questão de materialidade que nós enfrentamos, todos nós, seja preto, seja branco, mas sendo periférico, sendo da periferia, e fazendo filosofia aqui também, nesse país destroçado. Como é que nós podemos não sublinhar esses aspectos, não tornar relevante esses aspectos? E numa outra ocasião, nas conversações filosóficas do Caio Souto, nós trouxemos, digamos assim, para o digamos assim, nosso trabalho filosófico, um exemplo da Fatinha, que ela é, digamos, moradora do Morro da Providência, e ela tem uma participação nos movimentos sociais, né? E, sobretudo, digamos assim, na sustentação e na continuidade do movimento social, um movimento estético, artístico, político, em que ela promove o Favela Cine Clube com outros companheiros e companheiras. E como é que está implícito nessa questão aí, toda a questão do racismo, né, do isolamento, e assim o que eu quero tornar relevante é como, uma vez exposto e, digamos assim, gravado uma conversação como essa, e quando vem à tela, como é que o acesso às visualizações são bem menores do que as visualizações de outros tipos de fala. Não que essas falas não sejam importantes, mas porque nós estamos imersos numa subjetividade acadêmica, de recortes filosóficos. Eu estava assistindo uma live com o Roberto Romano, ainda há pouco, no canal Agenciamentos Contemporâneos, do Alex Jardim, que também é nosso colega. Não do Alex Jardim, o canal Laboratório de Pensamento, Ciências Humanas e outras formas de pensamento. Então, nesse momento de pandemia, nós estamos assim convivendo e recortando todos esses aspectos. Assim, por que uma fala que vem, digamos assim, uma fala imanente, que vem da periferia, uma voz que eu chamo de multivocidades, que vem da periferia com uma força real, que vem falar de um movimento autêntico de resistência, onde o racismo ele é premente, pregnante a toda hora,
onde a violência do Estado, né, recorta essas comunidades a todo momento e vem para nós pela mídia, digamos assim, oficial, hegemônica, como um lugar que nós não podemos estar, digamos assim, com um olhar para ele, um olhar sempre de exclusão, né? E nós vemos como esse efeito ele é provocado quando você coloca um tipo de vídeo, um tipo de conversação, um tipo de agenciamento desse, num canal com outros discursos, com outras vozes, que estão falando também desse problema. Todos ali estão falando desse problema, do neoliberalismo, do racismo, do machismo, da homofobia. E ela na fala dela, ela está tratando de todos esses aspectos. E ela cita as sessões de cinema, as dificuldades que eles têm, que elas têm de promover essas lives, que é ao vivo, né? É a comunidade. Então, assim, nós temos aqui um canal chamado Doc Curta, ou Curta Doc, que eu já postei vários vídeos dele, vários curtas na minha página de Facebook. E não tem um like. Eu não sei se é o algoritmo que não manda, não sei se você já viu. Então, nós temos um vídeo chamado Vozes da Guerra, que é maravilhoso. Temos um outro vídeo, não, um outro curta-metragem, feito de dentro, como ela disse. O Vozes da Guerra, e tem um outro que eu achei maravilhoso. Todos são maravilhosos. Um que é de Tio Lino, que ele é um artista da favela da Rocinha, né? E o curta aparece justamente no Leblon, ele entrando no Rio Design Center, que é um shopping sofisticadíssimo, ele está mostrando as suas obras e depois, digamos assim, há um corte, ele passa a mostrar o interior da favela, como é que é o convívio, né, com essas vozes, essas multivocidades, né, multiplicidade de vozes dentro da favela, dentro da comunidade, digamos assim. Porque o termo comunidade, o termo favela tem um sentido, digamos assim, duplo, né? Então você vê assim que quando nós falamos de axiomatização dos fluxos, do capitalismo, ele axiomatiza os fluxos, que ele dá valor aos fluxos. A palavra axioma vem do grego, né? Axion, valor. Como é que a economia, a economia política, ela passa pelos fluxos discursivos, passa pelo fluxo libidinal, mas como diz Guattari, ela passa pelo fluxo o quê? O fluxo subjetivo, que produz sentido. Então, quando você fala em favela, fala em comunidade, são dois valores. O sentido é valor. Então, a produção de sentido é uma produção de valor. Eu creio que hoje, nas comunidades periféricas, né, quando nós falamos de porvir, de futuro, a um tempo outro, intempestivo, as potências econômicas, estéticas, políticas, éticas de resistência estão na comunidade, porque eles têm um outro modo de conviver. Então, se você assiste um curta como Vozes da Guerra, você vai ver ali discursos autênticos de cidadãos, né, que vivem na favela, né, daqueles que já tiveram naquela vida que nós sabemos, mas que conseguiram sair. Você tem discursos de homens da lei que sabem do problema, dizendo assim, ó, o que não teve para que esses jovens, a população, tivesse um outro tipo de vida, um outro tipo de acesso. Isso não quer dizer que todos os moradores ali sejam do crime, mas os moradores ali, eles trabalham, são eles que mantêm a cidade. Então, você vê uma voz de um homem da lei, de um agente da segurança pública, falando realmente do problema. E depois, quem é que tem que resolver? É a violência que é imposta pelo Estado neoliberal. Você assiste o Autorretrato, que é uma comunidade de fotógrafos, moradores das comunidades, da Maré, da Babilônia, da Providência. Então, tudo se encaixa. Então, como é que o audiovisual, a produção de imagens, a produção de som, a produção de discurso ou de sentido, né, tem um valor, e esse valor é capitalístico. Como diz o Marx, o capitalismo, qual é o limite do capitalismo? É ele mesmo. Então, nós estamos falando aqui de aceleracionismo, de acelerar o processo decadente de violência, de tudo. Nós estamos falando assim, de como existem produções de sentido que tem um valor imanente que não é o valor capitalístico. Isso convive, né, e
foge do capitalismo. Então, são esses movimentos que nós temos que pensá-los, né? Então, eu até falo que nós somos operários, né, digitais socialistas, né? Que nós estamos criando aqui nós trabalhamos, nós operamos dentro desse sistema, um sistema digital, mas nós estamos procurando o quê? Sociabilidades outras, afetividades, subjetividades outras. E nós assistimos. Mas por que nós não vemos? Porque nós somos preconceituosos. Não estou falando dos outros, estou falando nós, estou falando de mim mesmo. Como é que nós quebramos isso? Quando você vai assistir, por exemplo, no doc curta, na América Latina, já que meu amigo Léo fala dos povos do Sul, né? O Léo fala dos povos do Sul, os dois hemisférios, o Norte e o Sul. Então, se você assistir lá no doc, curta doc, você vê o especial Argentina, especial Cuba, especial Venezuela, especial Colômbia, estão falando de periferias. Então, você pega, por exemplo, um filme que é Sangre em Plumo, quer dizer, sangue no chumbo. O que a Metalwase, uma empresa no Pampa, uma empresa capitalista, neoliberal, o que ela promoveu naquelas comunidades de uma cidade do Pampa argentino? O que foi? Instalar no sangue das comunidades chumbo. As crianças já nascem com chumbo. Então, você vê um documentário daquele, aquilo dali te toca, e você linka isso com o que acontece aqui. Você pega, por exemplo, uma comunidade na Argentina, em Buenos Aires, a vida das meninas que jogam futebol, como é que elas enfrentam o preconceito dos meninos. Isso é uma produção de sentido. Como é que nós somos machistas, o que nós cometemos, como é que nós somos racistas, homofóbicos. Isso, quando eu falo nós, é um coletivo. Como quebrar isso? Como produzir outro sentido? Então, quando você assiste um documentário desse, você está quebrando a própria subjetividade e as singularidades, as potencialidades, né? Digamos assim. Mas até brincando, nesse trabalho do negativo, os devires outros vão aparecendo. Porque o trabalho do negativo é um obstáculo. Você está aqui, o mundo está em frente, e você tem que agir. Você tem a relação entre ser e não ser, sempre, um processo em que você passa, digamos assim, daquilo que é dado para você e, de repente, algo vem e nega. Algo que acontece e nega essa subjetividade. E numa outra perspectiva, que nós trabalhamos mais, numa via, sem esquecer do Marx. Vou até te mandar um texto de Deleuze, Marx, Guattari, não sei se eu já te mandei, mas vou te mandar, da Isabelle Guaron, que ela fala justamente disso. É inseparável o pensamento de Deleuze e Guattari de Marx. E nós sabemos que Marx é inseparável de Hegel, com todas as discussões que ele tem. E Hegel e Marx, tanto os dois beberam Spinoza. Marx, né, digamos, ele estudou o Tratado Teológico Político, ele fez apontamento. E Hegel, dentro da obra dele, ele vai dizer que Spinoza faltou a negatividade. Spinoza tem que ter uma negatividade, tem que ter uma fissura de contradição, né? Mas se você for ver, por exemplo, quando Spinoza ele conversa com Bleinberg, o que Bleinberg é para ele? O que Bleinberg é? Um inimigo dele, um inimigo, um teólogo, né? Que não aceita as questões sobre o mal Spinoza. Mas quando ele fala da instantaneidade, por exemplo, quando ele fala da instantaneidade, olha, se você pensar a ficção, as cartas que ele manda para Spinoza, sobre a ficção que é instantânea, ele fala, pela instantaneidade você não vai conseguir produzir pensamento. Então, vejam só, isso aí não é exemplo de negatividade, sabe? De alguma coisa que ele tem que ultrapassar. O que são os maus encontros? Se Hegel fala que Deus, a vida de Deus é uma vida que não tem sentimento e dor, o Spinoza fala dos bons e dos maus encontros. Então, assim, nós não estamos aqui no momento para jogar, fazer uma guerra entre aqueles que são deleuzianos, guattarianos, ou marxianos, spinozanos por essa linha, e aqueles que são de uma linha marxiana, mas que bebem Hegel, que mantém Hegel. A hora não é essa, a hora de você pensar como é que essas vozes estão aí sofrendo,
essas vozes, essas vidas que estão sofrendo, como é que elas estão fazendo um movimento que é um movimento de resistência muito mais radical do que o nosso, sem eles terem lido nenhum desses autores. Você está entendendo? E como é que nós podemos produzir alguma coisa dentro da academia e nos ensinos fundamentais, médio e superior, né, que nós possamos gerar alguma coisa. Gerar alguma coisa. Vai. Pode ir. Então, o que nós podemos fazer nessa pandemia, a não ser aprender na pandemia? Então, dos aprendizados na pandemia. O nosso amigo Flávio Luiz Freitas, que é professor na Universidade Federal do Maranhão, ele nos mandou uma solicitação de um dossiê que vai sair sobre a pandemia, e se nós podemos mandar escritos, né? Então, eu estou fazendo o meu aqui, então você vai vendo, né? Eu estou mandando para você, e você vai ver se tem alguma coisa que a gente pode retirar disso. E além desses aprendizados, assim, eu também vou buscando dar continuidade àquilo que nós já falamos em outros momentos sobre a escrituração. É justamente tentar escrever alguma coisa entre Carolina de Jesus e Josué de Castro, esse aprendizado, né, que nós estamos obtendo cada vez mais aqui na pandemia, e vendo todo esse processo de terror acontecendo, esses descasos acontecendo. Então, o artigo dos aprendizados na pandemia, o artigo busca expor o que nos levou a aprendermos a olhar para os pensadores e pensadoras de outros modos do que estávamos habituados. Os aprendizados dizem respeito aos pensadores e pensadoras que tínhamos contatos, mas também em relação a alguns que não os conhecíamos, sendo que, deste modo, procuramos trazê-los em nossas considerações. E quer dizer que, nestes tempos de desespero, sentimos empatias pelos que perderam seus próximos pelo vírus Covid-19, SARS-CoV-2, sentimos empatia por aqueles que partiram devido aos descasos do poder público, do governo incapaz, que fez do Estado um elemento de descrédito. Neste ambiente desfavorável, aprendemos a ler o filósofo Gilles Deleuze de outras maneiras das que estávamos habituados. Não que tenhamos desprezado tais leituras, mas, sobretudo, por nos atermos à importância das conversações com Claire Parnet no abecedário. Neste ponto, o que nos chama a atenção é quando o filósofo da diferença se pergunta: como podem milhões de pessoas passar fome no mundo? O que destacamos a partir dessa indagação é que o filósofo, que sempre se preocupou com um conceito enquanto acontecimento, toca num problema material e vital. O que podemos dizer em termos de aprendizados é que o filósofo nos apresenta o acontecimento fome no mundo, afirmando que este não será minimizado pelo controle da natalidade. Ora, aqui sublinhamos o teor do aprendizado, por imediatamente relacionarmos sua afirmação com o pensador Josué de Castro. Todavia, ao nos remetermos ao Josué de Castro, destacamos seus dois livros, Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, no mesmo intuito em que ligamos ao Josué de Castro, buscamos relacionar o livro de Carolina de Jesus, Quarto de Despejo, que trata justamente do problema da fome enquanto moradora da favela do Canidé, em São Paulo, nos idos de 1955. O tema do controle da natalidade, colocado de maneira hábil por Deleuze, remete justamente à herança que deriva dos argumentos construídos por Thomas Malthus para tratar do aparecimento dos números de famintos no mundo. Ora, Josué de Castro é visto aqui neste escrito como aquele que mais contra-argumentou em relação aos neomalthusianismos, quer dizer, contra os neomalthusianos. Portanto, ao tratarmos de Josué de Castro, imediatamente nos remetemos para a pensadora Carolina de Jesus, a qual sublinhou que sua prole, seus filhos, apesar de conviverem diante da fome, não eram considerados por ela enquanto famintos, mas sim como famélicos. Então, aqui é o que eu estava dizendo da produção de sentido. Da produção de sentido de valor. Sentido e valor. Quando você fala de faminto, né, e quando você trata de uma população faminta, grosso modo, digamos assim, nós estamos retomando a perspectiva do Malthus e neomalthusianos, porque o Malthus e os neomalthusianos, ele diz assim, como há famintos, assim como o Lombroso dizia que existia criminosos natos, eles concebem que existem famintos natos. Né? E toda a questão deles é o controle da natalidade, é que os pobres não sabem administrar a sua prole.
Mas me diga assim, como é que, se você tem uma prole, se você é família, como é que você vai reproduzir uma quantidade de filhos, né? Gerar uma quantidade de rebentos, a ponto de uma teoria sustentar, dizendo que a produção, a reprodução humana, ela acontece, ocorre numa progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos, a produção de sobrevivência, de mantimentos, a produção de alimentos, ela ocorre numa progressão aritmética. Então, existe uma disparidade, uma desigualdade. E eles culpam justamente quem? Os famintos não. Mas a Carolina de Jesus, quando ela vai falar da sua prole, dos seus filhos, ela utiliza família. Então, veja só, como dentro de uma comunidade existem produções de sentido e o uso da língua, e por isso eu quero dizer, e aqui eu me pauto no Guattari, que a narrativa ela não é tudo. A narrativa, ela manda, digamos assim, ela nos leva a uma ancestralidade, a uma prole, aquilo que é anterior a nós, os que nos antecedem, né? Os mais antigos que todos nós temos. E quantos estão perdendo os seus próximos, os seus antigos, nessa pandemia? Isso é um neomalthusianismo contemporâneo. Luiz, Então, quando... pegando carona nessa tua fala, eu gostaria de lançar uma questão para ti. Vou colocar algumas questões para forçar ainda mais a possibilidade de você acelerar o teu pensamento. A primeira questão que eu gostaria de dividir contigo é a seguinte. Essa questão do formalismo acadêmico, até que ponto está escamoteando a capacidade de pensar com a intensidade e com a potência que você coloca, né? Eu vejo você como um pensador que faz muito recurso à potência dos afetos para produzir uma fala que atravesse espaços que não sejam espaços mediados pela burocracia ou pela institucionalidade. Eu vejo um esforço teu muito interessante no sentido de produzir uma coisa alternativa, né? E às vezes eu tenho a impressão de que essa é uma maneira interessante de você superar o formalismo acadêmico e colocar no lugar disso um conjunto de conteúdos ou de processos que vão desdobrando novas maneiras de nos relacionarmos, não só novas maneiras de pensarmos, né? Então, se você, eu acho que os conteúdos que você traz, né, Josué de Castro, Carolina de Jesus, né, de algum modo não deixa de nos auxiliar no cumprimento dessa tarefa, né? Se tu puder desenvolver um pouquinho a tua assim, fala nesse sentido. eu não vou assim, utilizar. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Sheikh Anta Diop. Né? Então, assim, eu queria falar desse ponto, que é a escrituração, né? Os exercícios que nós fazemos para fugir nessa pandemia. Estudar, escrever, ler. Então, assim, digamos, eu estou nessa busca, nessa proximidade com esses autores. Né? Eu já tenho um certo contato com Spinoza, eu não sou especialista, com Deleuze, Guattari. Nós temos um grupo de estudo que é o Spindelga, Spinoza, Deleuze e Guattari. Nós temos projetos na universidade, nós temos projetos de extensão, de geofilosofia e conversa com o semiárido. Nós temos esse cartaz aqui que eu sempre coloco aqui, para marcar que na época das eleições de 2018, nós estamos fazendo um movimento de conversações filosóficas a partir de setembro, outubro, até antes das eleições, nós fazemos encontros. E nós fazemos esses encontros na casa de amigos nossos que abrem as portas para nós. Né? Então, isso faz parte de um movimento de fuga. Eu não estou dizendo que é melhor do que os outros. Né? É uma maneira de nós fazermos alguma coisa com o nosso trabalho. Né? Então, porque você pode encontrar seus amigos em uma praça, você pode ir num bar, né? Conversar, beber uma cerveja, isso faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Por que nós não podemos conversar sobre os nossos problemas, né? Trazendo contribuição dos pensadores, dos escritores e, sobretudo, daqueles que fizeram todo esse trabalho. José de Castro ele foi banido pela ditadura. Foi um diplomata, foi um médico, nasceu nos mandos do Recife. A Carolina de Jesus, ela morou na favela do Canindé. Nós tivemos uma live com a Rafaela Fernandes e com a Vera Eunice, que mostrou todo esse processo. Nós temos o Sheikh Anta Diop, que é aquele que abre essa questão do pensamento sobre a África, a filosofia africana.
E ele era, ao mesmo tempo, um filósofo, um historiador, um antropólogo e um cientista. Ele era físico nuclear, né? Químico também. O Gaston Bachelard foi o orientador dele. Então, assim, a academia, ela promove coisas fantásticas, né? Agora, como é que Sem nós dúvida. entramos na academia? Como é que nós entramos e as conexões, os agenciamentos que nós fazemos? A academia, ela vem de um pensamento filosófico, de questões da vida. Platão, né? A academia de Platão, o Liceu de Aristóteles. Mas o Sheikh Anta Diop, ele abre para nós uma perspectiva de pensar a própria humanidade como tendo, digamos assim, seu nascedouro em África, devido à questão da, de tudo aquilo que nós convivemos, né? O sol, os raios solares, né? A questão da melanina, digamos, a cadeia mais completa da humanização, né? Encontra-se África, né? As pesquisas dele, elas levam para esse movimento de pensamento, de pesquisa que une tanto as ciências exatas quanto as ciências humanas, né? Então, nós temos muitas pesquisas para fazer. Agora, esse é um trabalho difícil, árduo. Então, nessa pandemia, o que eu procuro fazer é tentar escrever alguma coisa. Então, nessa live com a Carolina de Jesus, sobre a Carolina de Jesus, tinha a Rafaela, que era acadêmica, a filha dela estava presente, que foi educada por ela, ela deu uma educação muito primorosa para os filhos, apesar de toda a dificuldade, e a filha é professora. Então, a nossa questão é a educação, né? Mas se você não for afetado por uma professora, um professor, um colega, uma colega sua, sobre um determinado autor, sobre um determinado texto, você nunca vai lê-lo, né? Então, assim, a academia é um campo onde você se afeta de múltiplas maneiras. Você pode tender para a questão social, então para a questão do mercado. Então, todo esse esforço que nós estamos fazendo aqui é um esforço que não diz a questão de você propor argumentos ad hominem, né? Aqueles argumentos que, quando você não pode atacar um pensamento ou a doutrina, você ataca o homem, o autor daquela doutrina e o destrói, né? Lança Sem vários dúvida, sem dúvida. predicados Uhum. e produz o que? Produz o que? Um tipo de valor. Um tipo de valor. Aí fala, é marxista, comunista, mas você já leu Marx, você sabe qual é o problema, de onde vem essa questão econômica. Como é que você fala isso? Então, assim, é, é aquilo que o Spinoza diz, é o primeiro gênero de conhecimento, conhecimento por ouvir dizer, né? Então, assim, a academia, ela vai nos dar a educação pública, a universidade pública, federal, gratuita, de qualidade, ela nos abre um caminho muito grande. Agora, existem justamente processos de decolonização, as vozes que não nunca foram, digamos assim, ouvidas, começam a ser ouvidas. Então, você tem os povos ditos originários, né? Os povos sempre estiveram aí antes de nós, os povos africanos, ameríndios, o que nós temos a aprender com eles e também com os animais, né? O Josué de Castro, ele aprendeu com os caranguejos, ele disse que ele aprendeu a pensar e sentir com os caranguejos, né? Luiz, você como Então, conhecedor do Deleuze, provavelmente deve ter prestado atenção em obras como Diferença e Repetição, que é possível produzir um tipo de temporalidade que não seja a temporalidade do capital ou das relações que, de algum modo, matam a capacidade dos afetos de produzir encontros, né? E quando eu vejo essa tua fala, eu vejo tu cumprir também essa missão deleuziana muito bem, no sentido de produzir um outro tipo de intensidade, né? Que nos faz atravessar os espaços institucionais de uma maneira bem positiva, fazendo disso uma outra coisa, né? Isso é muito, muito bacana. Em cima disso, eu gostaria de lançar uma pergunta para ti. Oi. fale. Em cima disso, eu gostaria de lançar uma pergunta para ti que eu acho bacana. É o seguinte, pegando essa premissa, né, essa tua maneira de agir, né, esse pano de fundo que você usa, essa intensidade afetiva que atravessa os espaços, né, de modo a revitalizar os campos de encontro, né, como é que a gente pode produzir juntos um tempo que não seja o tempo do capital, que é esse tempo de destruição de todos nós, desse tempo que nos está colocando na vala do colapso, né? Seria essa questão que eu colocaria para ti. Olha assim, que a produção de afetos, de encontros, ela vai gerar temporalidades outras, diferentes. Você só pode fazer isso produzindo alguma coisa, uma fala, um encontro, ou então você escrever.
Então, nesses encontros que nós fazemos, nós somos, no meu caso aqui, eu sou levado a fazer essas escriturações, o que eu chamo de escrituração, escrituração. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque nós vivemos num mundo em que, se você não agir, se você não fizer algo para alguém ou para o outro, um destinatário, você é um remetente para um destinatário, está mandando uma carta para alguém que você não sabe o endereço, onde mora, em que lugar está. É como você jogar uma mensagem numa garrafa no mar. Então, como nesse mar, nesse infomar, como diz Gilberto Gil, que faz aniversário hoje, né? 78 anos, né? Grande Gilberto Gil, pensador. Né? Teve até uma live, parece, dele com os amigos, não é? Parece que sim. Então, Foi. assim, eu não li isso aqui para ninguém, vou ligar. A primeira vez que eu estou lendo, aí você vai, essa questão que você falou da temporalidade, você vê se tem a ver, tá? Então, naquela live lá da Carolina de Jesus, com a Rafaela, eu falei que eu estava escrevendo alguma coisa entre o Josué de Castro e a Carolina de Jesus. E pegava dois personagens. A Vera Eunice é filha dela. Né? Então, eu queria fazer alguma coisa, um encontro entre a Vera Eunice, já grande, militante, né? E o, e o Josué de Castro, no Homens e Caranguejos, né? Pegando João Paulo, que é uma autobiografia, né? E fazendo um diálogo entre eles. Mas eu pensei assim, pensei não, de repente veio um movimento de escrever de uma outra maneira. Então, eu vou ler para você aqui, e você faz a sua apreciação, sentido e falou, não li para ninguém ainda. Então, diálogos supernovos. Vera Eunice, meu nome, já que você pergunta, tem a ver com o modo como fui criada. Minha mãe leu o livro de Carolina de Jesus, Quarto de Despejo. Aí eu falo JP, que é João Paulo. Eu vou falar as iniciais. BR e JP, certo? Está dando para ouvir? Leonardo, de Carolina de Jesus, Quarto de Despejo. JP, nunca tinha te falado nisso, o que pode soar como coincidência. O meu nome também tem a ver com um livro e com um escritor. Meu pai leu muito Josué de Castro, particularmente possui um apreço grande pela autobiografia que aparece em Homens de Caranguejo. Véia, já que você fala de coincidência, eu vou te contar que JC também era lido em nossa casa por parte de amigos e parentes. Como sempre gostei de ler muito, também tive acesso a este título que você se refere. JC, a coincidência me leva a dizer o seguinte: nesta madrugada de ontem para hoje, sonhei contigo conversando sobre vários problemas. Véia, nossa, que incrível. Somente digo que também sonhei contigo a partir dessas conversas que temos, sempre falando de várias coisas. Somente não tenho a certeza quando foi, se de ontem para hoje ou de outro dia para outro. Sim, poderia ter sonhado durante uma tarde ou numa manhã, que não consigo lembrar, mas os conteúdos dos sonhos lembro sim. JP, a maior coincidência se tivéssemos sonhado ao mesmo tempo um com o outro e falando da vida cotidiana. Sim, falando da vida, sim, falando da vida difícil, da difícil vida cotidiana, assim como às vezes estamos falando no celular ou através do WhatsApp. Será que haverá uma época que nos comunicaremos através de teletransportes? Talvez. Quem saberá? Será que essa coincidência de sonhar ao mesmo tempo, de nós sonharmos ao mesmo tempo, será que ocorre mesmo? Nós estamos num sonho, sonhando ao mesmo tempo, um com o outro, como nós estamos conversando aqui, ou como nós estamos no telefone, ou conversando no telefone. Né? Eu Então, lembro muito do Bergson, né? Matéria e Memória, ele fala sobre isso, ó, principalmente a então entrou a ciência questão da afetiva. temporalidade. Então entrou a questão da temporalidade aí. Mas o que está se colocando aqui é justamente essa coincidência de você. Aí ela pergunta assim: será que nós podemos, através das palavras, criar sonhos, através da palavra, produzir imagens? E aí ele diz assim: será que a literatura, os poetas não fazem isso? Será que pelas palavras nós não conseguimos construir paisagens? E, além disso, retratar a vida dura, a vida cotidiana dura e difícil, com outras cores, com outros sentidos, com outras alegorias? O que nós podemos fazer com tudo isso que nós possuímos? Né? Os nossos sentidos de perceber o mundo e o nosso modo de expressá-lo. O que nós podemos construir com isso?
como se tornar poeta, como se tornar escritor ou escritora, como Carolina de Jesus e como José de Castro. O que você acha? Lindíssimo, né? Muito lindo. Me lembra um filme do Kieslowski chamado A Dupla Vida de Verônica. Não sei se tu viu esse filme, um diretor polonês. E me Não lembra vi, não, muitas. não. São pessoas que têm várias vidas paralelas, mas ao mesmo tempo existe uma sintonia inconsciente através de que as pessoas se encontram, né? No caso, o cinema do Kieslowski estava voltado para isso aí também. O método do Bergson, né, que é o método da ciência intuitiva, tinha um pouco dessa pegada, né? Como é que nós podemos nos conectar através de uma memória mais ou menos universal? E eu acho que de alguma forma tu resgata isso, mas de uma maneira um pouco diferente, que tem a ver com a possibilidade de você produzir novos mundos que possam nos reencontrar uns com os outros. Não só voltar para dentro e encontrar uma universalidade interna, mas através de uma produção, nós nos conectarmos, né? Criarmos um espaço afetivo de encontros que possam ser ampliados, né? E eu vejo isso aí no pano de fundo do teu texto, muito bonito. Adorei. O Bergson ele tem, digamos assim, uma questão com a função fabuladora e com a emoção criadora. Né? O Bergson ele tem um texto que é muito interessante, que quase ninguém fala dele, que é As Duas Fontes da Moral e da Religião. Né? O Deleuze, no bergsonismo, ele trabalha essa questão. O que abre a sociedade, uma vez que Bergson diz que a liberdade só tem sucesso na linha do homem. Então, esse tema da liberdade é um tema tremente, é um tema que... O que é a liberdade vista pelo neoliberal? O que é a liberdade vista pelo Bergson? O que é a liberdade vista pelo neoliberal? Então, tem É, uma eu, live eu fantástica, particularmente acho que tem uma O Karl entrevista Popper, ele fantástica. tentou neoliberalizar o Bergson, né? Aí eu acho que a ideia da gente é tentar tirar esse aspecto da neoliberalização. Mas, assim, tem uma para falar desse tempo que nós estamos tratando, tem uma entrevista, uma live, me parece que é uma live, sim, e eu assisti. Eu gosto de assistir o Conversações Filosóficas. Eu falo assim porque nós nos conhecemos através daqui da rede, né? Nunca nos vimos fisicamente, a não ser aqui, né, na rede, e através do Caio também, né, do Conversações, que ele nos chamou, né, nós já nos conhecíamos de rede e tal, e amizade com o Caio, né? Ele chamou para essa live dele. Mas no Conversações Filosóficas, nos Agenciamentos Contemporâneos também, que são os dois canais que nós transitamos, nós assistimos muitas falas que são aprendizados da pandemia, os aprendizados da pandemia, essa escrituração. Então, tem uma fala do mito contemporâneo, do Vinícius, o nome dele, não sei o sobrenome, muito atual. Ele está justamente tratando disso, a questão da liberdade para o neoliberalismo. Vale a pena assistir. Não vou comentar aqui, porque fazer um suspense, né, para que você já deve ter visto, parece que ele citou teu nome, parece. Estava assistindo, cara, o Léo. Eu acho que você assistiu a fala dele. Né? Porque eu gosto de ver em bloco, assim, ficar um dia inteiro, uma madrugada, ouvindo todas todas as entrevistas e lives ali, com conversações filosóficas, da agenciamento contemporâneo. Porque nós não tínhamos, digamos, antes da pandemia, essa oportunidade de você ouvir, assim, em casa, vários pensadores que trazem, digamos assim, falas fantásticas e pensamentos fantásticos sobre um problema real que nós temos. Nós estamos na imersão do acontecimento. Então, essa fala mostra muito essa perspectiva contemporânea. Ele utiliza Benjamin, ele utiliza vários autores que nós até nem conhecíamos. Isso é um aprendizado. Mas no caso do Bergson, ele vai falar de uma potência fabuladora, Ele diz que um campo social, isso está nas duas fontes da moral e da religião. Um campo social, ele consiste em ser aberto, você tem uma moral aberta ou uma moral fechada. Uma religião dinâmica ou uma religião estática. Ele faz esse estudo. Né? E o Bergson, ele, nas suas pesquisas, na Evolução Criadora, matéria e memória, quando ele trata dessa questão da duração, que ela
a duração, ela, digamos assim, tendências, né? Digamos assim, ele utiliza um termo que é um conceito que é Eland-Tal, que seria, digamos assim, uma complicação de durações. As durações estariam complicadas e, de repente, elas começam a, digamos assim, como um impulso, elas começam a se diferenciar. Elas começam a tender, essas tendências vão se atualizando em várias vias, vegetal, mineral, animal, né? Matéria e memória. Então, você vai ter níveis de duração, graus mais baixos. Uma pedra tem duração, só que a duração de uma pedra não é igual à duração de uma planta, não é igual à duração de um animal. Diferem, são tendências que diferem. Se você fosse pegar Hegel fala como é que essa complicação ela explode, como é que essa indeterminação se determina. Ela deve conter dentro dela, se essa indeterminação for o ser, dentro dela, ao não ser. E a relação entre o ser e não ser aparece o devir, o vir a ser. Né? O que seria a complicação começa a explicar-se. Belíssimo, belíssimo. Uma tese do neoplatônico, né? Eu não sei, Belíssimo. então, eu acho que a filosofia, eu estou falando de um começo. No início, tudo é ideia, tudo é complicação, até se tornar conceito, no caso de Hegel, e até se atualizar, no caso de Bergson, até as tendências atuais se atualizarem, nós vamos encontrar o quê? Um campo social. Esse campo social ele vai ter uma religião, ele vai ter uma arte, vai ter uma filosofia, vai ter uma ciência. Agora, ele é aberto ou ele é fechado? Esse é o grande problema. O que é aberto para Popper? O que é uma sociedade aberta para Popper? E o que é uma sociedade aberta para o neoliberal? O que é uma sociedade aberta para Bergson? E o que eu gosto do Deleuze quando estuda Bergson é que ele vai tanto tratar de um Bergson materialista, porque ele está tratando de duração, a matéria é duração, e uma duração que se torna o quê? Espírito, se torna pensamento, se torna memória, que contrai, dilata e contrai a temporalidade, os graus de duração. Mas quando você pensa a matéria ela só contrai, ela é o ponto mais contraído. Ela não se distende, ou melhor, ela se distende e não se contrai. Bom é saber assim, o que abre uma sociedade. Então ele vai falar, tem um texto, no Bergssonismo você encontra isso, você tem um texto do Flávio Luiz Freitas, que é nosso amigo, que é professor sobre a questão da duração, a diferenciação, a vida como processo de diferenciação em Bergson e Deleuze. Você encontra aí nos buscadores. Flávio Luiz Freitas é um grande pensador, assim como você também, Caio, enfim. Né? Jorge Vasconcelos, Rodrigo Guéron, nossos amigos, né? Uhum. Nossos amigos também. Luiz, eu acho que Verônica, essa tua fala é uma das grandes contribuições que você poderia dar ao marxismo, sabe? Que esses autores que você puxa pode dar ao marxismo. Essa coisa de como você produz um tempo alternativo ao tempo de trabalho socialmente necessário, sabe? Eu acho isso fantástico. Como é que você atravessa isso? Mas é esse ponto que eu queria falar através dessa questão dos curtas, viu, Léo? Dos curtas, dos documentários. Porque essa potência de fabulação, essa função fabuladora, o que é essa função fabuladora? Ela cria deuses gigantes. Ela vai, no caso, essa produção de Deus gigante, ela vai aparecer em Hobbes, no Leviatã, ela vai aparecer numa religião que fomenta o terror, que fomenta o medo, ou se uma religião ela for uma religião estática, né, a religião estática, ela vai promover isso. Mas se ela for uma dinâmica, ela vai promover o quê? O amor, vai promover um outro tipo de relação com o outro, com a relação entre o quê? Entre as subjetividades, entre os indivíduos e as pessoas, as singularidades que compõem os indivíduos e as pessoas, quer dizer, uma comunidade. Então, isso que eu quero pensar, uma comunidade que você olha, que você só tenha uma visão dela, que vem pela mídia, que são o sentido e o valor que vem para essas comunidades, através de um discurso hegemônico, uma produção de sentido de valor, não é só produção de sentido, é produção de sentido e valor. É um valor que coloca aquela comunidade para baixo, como se ali não tivesse seres vivos, humanos, como se ali não tivessem durações, o mineral, o vegetal, o animal. Como se não tivesse floresta, como se não tivesse absolutamente nada.
O Marx, ele tem uma coisa interessante, ele tem uma tentativa de mostrar o capital como um movimento de colonização do tempo, entendeu? E esse movimento de colonização do tempo é um movimento de colonização também das pessoas, porque você vai colonizar, vai sequestrar o tempo de vida das pessoas, vai colocar as pessoas naquela situação de escravidão em relação ao tempo de trabalho, e esse tempo de trabalho é o tempo que funciona como um tipo de moedor de carne, né? Eu acho engraçado porque a gente encontra aí um pouco disso na tua fala, né? Quando você fala das pessoas de periferia como aquelas que não merecem ter o seu valor, como aquelas que não merecem ter as suas possibilidades de expressão como garantia da sua liberdade, né? Assim como a natureza, né? E aí eu acho que essa tua fala ela contribui muito com uma perspectiva alternativa em relação ao mundo que a gente tem, entende? É uma maneira de você produzir encontros que tangenciam o mundo que já está esgotado, que é o mundo do capital, que está ligado a esse tipo de temporalidade que mata a singularidade daqueles que não podem se inserir dentro do próprio sistema, né? Então, Você gosta muito do Pepe Escobar, né? Você gosta muito do Pepe Escobar. Acho que o Pepe Escobar ele gosto. elencou uma série de autores, inclusive o Deleuze. E o Pepe Escobar ele já fez entrevista com o Guattari. Eu não sei como é que ele não se citou o Foucault, mas geralmente as pessoas associam o Guattari ao Deleuze, né? Mas o que eu quero dizer é assim, Léo, eu jamais sou um especialista, e o Roberto Romano estava falando disso. Tem professores que são especialistas no filósofo. Eu acho isso muito bacana, mas às vezes ele não tem um acesso a um outro filósofo, ou esqueceu. No meu caso, assim, eu não sou especialista de nada, né? Assim, eu não vou dizer que eu já li Marx, todo que eu domino, mas algo que eu leio, aquilo assim me marca como, sei lá, um alimento que eu faço uma ingestão, sabe? Eu posso até esquecer, mas aquilo, num momento que me toca, e como você falou da temporalidade, né? E a nossa vida é inseparável das nossas durações, do que nós sentimos, do que nós percebemos em determinado antes e depois, né? Eu lembro que na crítica da economia política, quando o Marx ele está falando de tempo, né? Ele está sempre relacionando o tempo ao movimento, né? Pode ser que em outras partes da obra dele ele fala de uma outra relação entre tempo e movimento. E essa pegada de você fazer o tempo como medida do movimento, um número que, de uma certa maneira, vem numerar o movimento, o tempo como número numerante, o movimento como número numerado, é uma perspectiva aristotélica, né? Uma perspectiva de você pensar o tempo subordinado ao movimento. E é justamente essa perspectiva que o Bergson ele vem não combatendo, mas ele quer pensar a temporalidade, a duração de um. Tanto é que quando ele vai pensar o tempo, ele chama de duração. Se você pensar o tempo antes de Aristóteles, o tempo seria o quê? A imagem móvel da eternidade. Platão fala isso no Timeu, né? Aristóteles fala da física, o número numerante, o número numerado, o tempo como o marcador dos movimentos. O capitalismo trabalha dessa maneira. O Marx ele não está, digamos assim, no meu modo de perceber, de ver, ele não está repetindo Aristóteles, dizendo que ele é um aristotélico, mas ele está mantendo aquilo que como o capitalismo funciona. O capitalismo ele funciona medindo o movimento de trabalho, da força de trabalho. O que é uma força de trabalho? É movimento. O que um trabalhador faz? Um trabalhador e uma trabalhadora faz? Produz movimento em torno de uma matéria. Quer dizer, quando você gera uma forma em cima de uma matéria, você está fazendo um movimento de informação, você está informando a matéria. A matéria ela tem uma duração que é de uma distensão, então você vai, dependendo da singularidade daquela matéria, você vai gerar uma forma. Agora, a forma, quando ela chega na matéria, a matéria resiste. Então você tem os acidentes na matéria. Por isso, deve haver um controle, uma ciência da resistência dos materiais. Então você tem um curso de engenharia de resistência de materiais, para que uma matéria seja informada, para que uma forma seja acabada. Isso é a teoria do ilemorfismo. O ilé, que é a matéria, é a morfé, que é a forma.
E o trabalhador é aquele que faz isso. Ele vai operar uma máquina, por exemplo, no caso do torneiro mecânico, ele vai fazer um parafuso, ele vai abrir uma rosca num determinado material, um aço carbono. Né? Você tem as normas que regulam a qualidade dos materiais, a ISO, as normas que dão a consistência daquele material, se aquele material pode ser utilizado ou não. Numa barragem, a mesma coisa, para conter os fluxos. Então, o ilemorfismo, o tempo, como marca do movimento, como número do movimento, ele, de uma certa maneira, ele vai começando a desaparecer nessa perspectiva, mas aparentemente, mesmo quando a gente fala que o tempo ele não é um predicado das coisas, nem uma coisa em si, mas ele é uma forma pura da intuição, as formas puras do espaço e tempo. Como o sujeito ele percebe o mundo, um sujeito transcendental, as condições de possibilidade, aquilo que independe da experiência, que a priori ele só pode experimentar porque ele tem uma abertura espaço-temporal. Por isso ele diz que aqui e agora existe objeto. Então, assim, Maravilhoso. as condições de possibilidade, nossas condições de possibilidade, é o tempo que nós trazemos conosco. Então, olha só, o que o capital faz? Ele é ao mesmo tempo, ele é aristotélico e kantiano. Porque ele marca Perfeito. o teu movimento de ação e ele, ao mesmo tempo, regula a tua subjetividade, que é justamente a orientação, né, que você tem no espaço-tempo. Exatamente. E a possibilidade que você tem de imaginar, que você tem de fazer com que, na leitura kantiana, aquilo que é apreendido pelas formas da sensibilidade seja conectado a um entendimento digamos assim, é o lugar da receptividade daquilo que o espaço-tempo recebeu. O espaço-tempo é uma recepção de fenômenos, daquilo que aparece. Então, o trabalhador, numa visão kantiana, ele está recepcionando e ele está, de uma certa maneira, utilizando a sua imaginação para colocar essa recepção de fenômenos no espaço-tempo e depois produzir um juízo, conectar o que é um conceito. Esse aço aqui é bom porque o técnico me disse, o engenheiro me disse, e eu vou operar segundo as regras que a máquina, o torno mecânico precisa ser movimentado e eu vou gerar o quê? Uma forma nesse material. Mas a imaginação dele está sendo capitalizada. A forma do juízo, ele dizer que esse aço é bom, esse material é bom para fazer um parafuso, ou um eixo, ou uma hélice. Toda essa imaginação, toda essa capacidade de julgar, de ligar SAP, sujeito predicado, está regulado pelo capital. E a ideia que ele vai gerar nesse momento, eu estou numa fábrica, eu não estou na minha casa, eu tenho que sair da minha casa todo dia, ir para o trabalho, pegar o trem, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que me manter, mesmo na pandemia, eu tenho que sair porque o capital está me mandando sair. Tudo isso é uma temporalidade controlada pelo capital no futuro. Então, você tem uma forma, espaço, tempo, que é tudo que é transcendental, que vai ser gerado sobre uma matéria. Que matéria é essa? A matéria do próprio corpo do trabalhador. Ele é empírico e transcendental ao mesmo tempo. Ele se experimenta enquanto matéria e ele reproduz aquilo que Kant diz, a síntese da apreensão na intuição, a síntese da reprodução na imaginação e a síntese da recognição no conceito, na razão, no entendimento. Se você não se reconhecer que é você mesmo que está ali, que está produzindo, que você é um indivíduo, que você é um trabalhador, você não tem vaga na empresa. Você não tem vaga no trabalho. Agora, o que eles estão colocando, estão gerando um tipo de sujeito que é o sujeito informal. É aquele sujeito que não é vinculado ao trabalho, é aquele sujeito trabalhador que não tem vínculo com a empresa. Ele é empresário de si mesmo. Veja só, o cara não tem direito nenhum e, ao mesmo tempo, ele é empresário. Então, a marcação da temporalidade, ela está presa ali. Então, como é que essa temporalidade ela pode fugir? Pela fabulação.
Agora, essa fabulação, ela pode ser uma fabulação que ela vai gerar deuses gigantes, monstros, e aí você tem uma sociedade fechada. Então, veja só o que é o capitalismo. Que liberdade é essa que você tem? Você libera, você tem um Estado que se diz racional, e pegando a fala lá do Vinícius, e você tem uma liberdade que é a liberdade do improviso, da informalidade. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalhador informal, ele está preso a uma função fabuladora. A liberdade dele é de trabalhar ali, pegar um movimento ali, pegar uma mercadoria ali, sair vendendo, mas a subjetividade dele está controlada, a imaginação dele está controlada pelo capital, que diz que ele vai ter todos os recursos, e é capturado por uma função fabuladora que coloca o medo e o terror dentro da subjetividade dele. E nos vendem essa liberdade como a única possível, né? Não como a única existe... possível. Aí que vem a questão do Bergson. O Bergson fala assim, olha, nós temos que pensar em termos de movimento, mas não o movimento do homem fábil, o movimento da inteligência, daquele que trabalha sobre a matéria. Porque o movimento da matéria é um movimento mecânico, o movimento que se trabalha sobre a matéria é um movimento mecânico. Então, você recorta a matéria pelos seus interesses. E a percepção, ela sempre subtrai. A percepção é sempre uma percepção interessada. A percepção, ela recorta aquela questão do mecanismo sensório-motor, né, que ele fala. Justamente, sensório-motor. A percepção está vinculada à ação. Eu só passei no mestrado lá em São Carlos, com o Bento Prado Júnior, porque eu lia muito Bergson. Eu fiz uma dissertação de mestrado sobre Bergson, chamada Dois Sobrevoos em Bergson. Eu utilizei o texto do Bento Prado Júnior e o bergsonismo do Deleuze. O campo transcendental, presença e campo transcendental, consciência e negatividade em Bergson. É um baita livro. Difícil, mas muito bom. Eu fiz uma dissertação e o bergsonismo, utilizei os dois, tá, para pensar essa questão. E só passei no mestrado porque eu lia muito Bergson. Eu lia muito Bergson, não, eu li o Matéria e Memória direto. Eu li os outros textos também, mas o Matéria e Memória eu vivia com ele. Ele parecia até uma agendazinha, eu mandei colocar uma espiral para não perder as folhas. E foi com o Bergson que eu consegui entrar. Era um auditório que tinha repleto de gente. Tinha um camarada barbudo, com cabelo ruivo, cabeludo com um livro vermelho, enorme. Eu falei, eu não vou passar nisso. Aí caiu uma questão que era para pensar, uma questão do método da psicologia. Se a psicologia tem método, se sim, explique. Se não, explique também. Aí eu utilizei os argumentos do Bergson, justamente tratando essa questão da percepção e ação. Que a percepção de Bergson, ela não é desvinculada da ação, ela está regulada e articulada a ação, e entre a percepção e a ação há um intervalo que é a temporalidade. Essa temporalidade é a afecção, os afetos. O ser vivo se caracteriza com isso. O primeiro capítulo de Matéria e Memória é justamente o primeiro sistema de imagem que age e reage umas em relação às outras. Os átomos, as imagens, as forças, e aparece uma imagem privilegiada que é o ser vivo, que instaura um intervalo entre o perceber e o agir. Perfeito. É uma imagem que é movimento e tempo ao mesmo tempo. E é isso que está capturado pelo capitalismo. Agora, como abrir essa temporalidade? Ele diz, pela emoção criadora. E essa emoção criadora, olha que fantástico, hein? Olha que fantástico. Aí está todo o perigo está aí, e é fantástico que o Bergson mostrou. Porque o exemplo que ele vai trazer são de 3 tipos de misticismo. O místico, porque o místico é aquele que ele tem um movimento que ele se doa para o outro. Já não é um movimento mecânico, é um movimento para a vida, é um movimento gracioso. É como um movimento da música, da melodia, que você ouve uma determinada nota, você já antecipa, é repetição. A diferença é a repetição se dando. Quando você ouve um tic-tac, você antecipa ouvindo tic-tac. Mas a melodia é outra coisa. A melodia, quando você ouve uma melodia, uma música, uma sinfonia, você de tanto ouvir, você antecipa as notas. Então, é um movimento gracioso, um movimento do poeta, do artista. E o Bergson, ele era de origem judaica, mas ele queria se converter ao cristianismo. Mas ele vendo a perseguição que o povo nazista sofria, né, na guerra, o povo nazista, o povo judeu, desculpe, o povo hebreu, sofria pelos nazistas, ele se manteve, mas ele tinha um apreço muito grande pelo cristianismo. Então, em filosofia, em pensamento, nós temos que pensar as questões da religião. Né?
Porque um ateu ele tem uma responsabilidade extrema, porque ele não tem Deus para ele se garantir. Ele tem uma responsabilidade muito maior. Agora, eu Sem acredito dúvida. que os pensadores ateus, quando eles olham para a religião, eles olham com um olhar para a religião que o religioso não olha para o ateísmo, você está entendendo? A Sem dúvida. responsabilidade que o ateu tem. Então, aqui é questão de pensamento, é questão de modo de vida, de polarização de existência. Né? Então, o Bergson vai dizer é que o místico ele doa a sua vida para o outro, larga a sua vida e constrói uma vida desterritorializada. E ele vê isso no místico, no misticismo antigo, no misticismo grego, no misticismo cristão. Esse lançamento para o outro. E aí, o que ele vai falar? Ele vai falar que nós temos que perceber que o místico ele traz um tipo de emoção, uma emoção criadora, uma emoção que abre o campo social. Então ele traz uma religião dinâmica e uma moral aberta. E aí que está o grande perigo, porque o fascismo ele vai justamente tratar dessa questão. O nazismo, sobretudo, o nazismo não estou falando que estou falando de Bergson, uma questão muito delicada. Como é que você pode entender essa questão do mistério no místico, do problema no filósofo, e você entender que o místico, apesar de ele abrir a sociedade, trazer uma abertura, ele também pode gerar um tipo de abertura ou um fechamento, não, em vez de uma abertura, porque esse místico ele vai, pela função fabuladora e também pela emoção criadora, ele vai dar condições de possibilidade, ou até melhores condições reais de experiência, de experimentação, o aparecimento dessa coisa horrível que chama-se nazifascismo, ou nacionalsocialismo, ou fascismo, que se imbricam. Por quê? Porque o nazismo, ele o quê? Ele é um partido místico e proletário. Tem uma questão do nazismo, que é a questão do mito e do místico, sobretudo, do mistério. A raça pura, os mitos de origem. Então nós temos que ter muito cuidado. Por isso que eles se pautam na religião. Hoje em dia, um mito é justamente essa teologia da prosperidade, é a captura que eles fizeram do cristianismo, da reforma protestante. Isso é tudo capturado. E aí tem um tempo também. Então, com esse capitalismo que nós vivemos, esse neoliberalismo que nós vivemos, nós temos que entender que nós somente podemos resistir se nós produzirmos um tipo de subjetividade pela emoção criadora. Você instaura nessa temporalidade, digamos, velocidade pela poesia, pela literatura, pela música, mas atento a essa questão da fabulação que todo o tempo está sendo colocada para a gente. O que é uma máquina de fake news, senão uma máquina de fabular? Perfeito. O Deleuze e Guattari, no que é a filosofia, eles retomam a questão da função fabuladora, mas é preciso atentar para essa função fabuladora na produção de afetos, perceptos, inclusive de conceitos, ou a junção de afetos, perceptos e conceitos, mas tem que ter esse detalhe de bendição da emoção criadora, senão nós vamos cair num perigo, sabe, de achar que a função fabuladora é tudo. E essa máquina fascista, capitalista, neoliberal, ela chega ao ponto de você ver os fascistas, olha só, a que ponto, empunhando uma bandeira de Israel. Os nazistas que perseguiram os hebreus. Olha que ponto nós chegamos, que temporalidade é. E uma bandeira americana, norte-americana. Qual é a produção de sentido e valor que tem nessa conjunção? O que nós temos que estudar nesse tempo todo, em termos de antropologia, ciência da religião, filosofia da religião? Como é que nós vamos abrir, gerar liberdade, mas não a liberdade que seja uma liberdade com o sentido e o valor do neoliberalismo? Porque eles também estão falando de liberdade. Então, como o marxismo, o socialismo pode ser visto de uma outra maneira que não uma maneira totalitária. Né? Totalitária no sentido de que eles são totalitaristas. Aí vem o que o meu amigo Expedito Saraiva, meu colega Expedito, está estudando muito na Hannah Arendt, que a Hannah Arendt fala das origens do totalitarismo. Ele ficou impressionado no dia que ele falou assim, rapaz, eu estou estudando tanto tempo isso, e eu não sabia que a União Soviética era totalitarismo. Falei, tá vendo como é que é bom ouvir Hannah Arendt, né?
Mas assim, nós temos que entender qual é o sentido dessa liberdade que eles estão colocando. Mas aí, o que nós podemos fazer com toda a questão que nós, auxiliares de Marx, pensadores todos, podem trazer como contribuição a essa vida cotidiana, dura e difícil, como nesse diálogo de Vera, Eunice, VE e JP, João Paulo aqui. Nós tentarmos escrever alguma coisa e mostrando que nós não somos intelectuais, que sabemos tudo, mas nós estamos trabalhando em resistência. Somos operários digitais, socialistas, libertários, né? E que nós só podemos fazer isso conversando e gerando um olhar para o religioso que eles não geram para nós. Você está entendendo? É interessante você falar isso, Olhar. Luiz, porque Isso é uma assim, dialética, isso é uma dialética, uma dialética, sem uma dúvida. dialética muito interessante. A dialética. A dialética é justamente isso. Você tem, através do lecto, através das proposições. Agora, é preciso colocar na dialética contemporânea não só a questão do negativo, do trabalho do negativo. Isso, meus colegas, muitos não aceitam, mas também a questão do problemático, Simondon, né? O problema do acontecimento, o problema da produção de sentido, o problema do desejo, o problema da produção de sentido e valor, o agenciamento maquínico. É preciso entender a dialética negativa, é preciso entender Adorno, como é que Adorno está falando da dialética negativa num diálogo com Hegel. Nós precisamos estudar muito. E, além disso, nós estamos fazendo o quê? Leituras europeias. Aí, pegando as suas falas, os povos do Sul e as vozes decoloniais, e epistemologia do Sul, e o bem viver, e as epistemologias africanas, Yorubanto, ameríndia, isso são aprendizados, isso aí é trabalho. Isso aí não é uma moda, porque é isso que eu estou te falando. Existe uma moda filosófica, existe uma moda de pensamento. Se você colocar um vídeo hoje decolonial, um vídeo racismo, um vídeo, aquilo ali vai chover de visualizações. Muita gente está levando aquilo ali para si, para um trabalho sério. Outros estão indo de roldão, mas não importa. Agora, e o trabalho de Carolina de Jesus? E o trabalho de Josué de Castro? Nós gostamos, então nós temos que fazer alguma coisa com ele. Um trabalho com Anta Dilber, porque eu gosto muito dessa conexão entre filosofia, ciência, arte, literatura, poesia. E Dilpe, ele trouxe isso. Ô, Luiz, é uma pequena observação em relação ao que tu estava falando que eu achei genial. Assim, a melhor consideração que eu particularmente já ouvi em relação à prudência no uso de certos autores, porque é necessário blindá-los de uma possibilidade de ele ser usado em favor de um fascismo da vida. Mas eu acho que a gente pode ampliar essa questão e perguntar assim, como é que a filosofia pode construir instrumentos para que ela evite se colocar ao lado do fascismo, ou ser utilizada como instrumento de fascistização, né? Enquanto norte de ideologia, né? Ideologia de encontros que possam nos levar a, a, a apoiar certos tipos de movimentos que são reacionários, contra-revolucionários, né? Com os quais nós não podemos contar como sendo aliados, né? E eu acho que tu Eu acho que é fez muito bem isso. pragmático. Fala. Léo, assim, eu acho que a questão da pragmática, a questão da praxis, a questão de muito trabalho. Nossos colegas, tem muitos colegas da filosofia, de outras áreas também das ciências humanas, que estão trabalhando nesse sentido. Tem conversações filosóficas. O Caio é um trabalhador, o cara não dorme praticamente. Tem vários vídeos ali. Você vai reunir Trabalho vários vídeos, o Alex muito também, e mesmo. outros colegas, você também, você. Nós estamos trabalhando aqui. E nós estamos fazendo filosofia. E assim, se nós pensarmos que a filosofia é somente a filosofia da academia, nós vamos, digamos assim, ter uma produção de sentido e valor. Mas, se os problemas nos forçam a pensar, a filosofia está na vida de todos, né? A filosofia é uma praxis para transformar mesmo, transformar a realidade, transformação da realidade. Agora, nós vamos encontrar sempre aqueles que vão estar acomodados, ingratos acomodados. Agora, privatizar a água, e aí hoje você tem a inauguração do eixo norte para o Ceará. Quer dizer, que relações são essas? Que relações de poder são essas? O que o capital trama? Qual é o nível de inteligência e de cinismo do capital? Por que essa domesticação
diversificação toda de uma hora para outra, como é que abrandou tudo e tudo. O que é isso? O que está em jogo? Então você tem uma transposição Coca-Cola agora, em vez de ter uma transposição de água, uma transposição de Coca-Cola. Isso é Senador o Coca-Cola. capitalismo. Senador Coca-Cola. Isso aí é o que o Deleuze gosta, são fluxos. Toda sociedade se caracteriza por codificação dos fluxos. O capitalismo ele descodificou e axiomatizou. Nós temos valor. Qual é o valor que eu tenho enquanto falar de filosofia? Você ou um outro cara da academia, um cara que escreve, digamos assim, não desmerecendo, porque ele é um trabalhador também, mas o cara que pesquisou, se ele escrever num jornal, ele vai ter um sentido muito mais, digamos, um valor muito mais alto do que o nosso. Mas ele está falando de coisas que nós estamos falando. Uma mulher também está falando de coisas que nós estamos falando. Agora, nós estamos imersos em vicissitudes, ao acaso dos encontros. Então, cada um vai fazer. Nós estamos trabalhando mais, gerando mais agora do que quando nós estamos na academia, quando nós estamos no dia a dia. Não, porque lá nós estamos trabalhando também, nós temos nossos conteúdos, temos das nossas aulas, você tem suas aulas, você tem que manter um programa que você fez, é trabalho. Agora, nós temos mais trabalho ainda, porque nós ainda temos que manter aquele conteúdo. Daqui a pouco nós vamos começar os semestres alternativos aqui em agosto. Então nós temos que manter aquele conteúdo e, além disso, você tem que gerar outros. Mas nós estamos trabalhando aqui também, na live, fazendo tudo isso, escrevendo, e eu já preparei aqui 2 disciplinas para especialização que nós vamos abrir. Uma é filosofia contemporânea, filosofia da diferença e ciência contemporânea, como eu te disse. E a outra é filosofia da informação e éticas e epistemologias decoloniais. Tem uma coisa muito boa que tu falou nessa tua fala agora, que me remete a alguns temas de bioética, né, cara? E, sim. Né, eu acho que, de alguma forma, tem alguma coisa dos temas que tu tá levantando nesses cursos que vão de encontro ao que ao que você falou antes aqui, né? Muito bom. Então, Léo, assim, você falou do camarada que eu não conheço, mas hoje na citação da live, do Vinícius, ele falou desse mesmo autor, eu lembrei. Ele falou Loruso, né? Loruso. O Domênico Losurdo. Losurdo, então. Você falou, eu não conheço, mas eu vou passar a conhecer. Eu acho que eu gostar bastante, Luiz, no sentido de que ele tenta mostrar que, assim como a categoria, a palavra negro, né, a ideia de orientalismo, ela foi construída pelo colonizador para poder você submeter povos às investidas coloniais, né? E aí o Losurdo, ele vem, todo o trabalho dele basicamente está ligado na tentativa de descodificação de um certo juízo de valor que o Ocidente faz em relação a povos do Sul, povos do Leste, né? E assim por diante. Então ele tenta encontrar, tipo assim, alguns, por exemplo, léxico da ideologia estadunidense, né? A linguagem do império. Como é que o império norte-americano constrói certos juízos de valor e exporta isso por meio das mídias, de modo tal que as grandes massas comecem a compreender que aqueles que estão do outro lado são grandes inimigos, nunca são aliados, né? Assim como a própria história do comunismo, né? Até que ponto foi construído um léxico contra o comunismo, mas de modo tal que você pudesse reforçar a opressão dos Estados Unidos contra povos oprimidos, entende? Não que o comunismo não tenha tido problemas nas suas experiências reais, na forma de socialismo real, mas se construiu todo um mecanismo para que você pudesse se blindar, para que o Ocidente pudesse se blindar da possibilidade de se passar por uma autoavaliação, entende? Por um tipo de crítica interna sobre os seus procedimentos neocoloniais, que vem não só neocoloniais, né, mas que vem desde o período né, começaram as diásporas, né? Enfim, é bem interessante nesse sentido, né? E aí ele fala, inclusive, da Hannah Arendt, né? Ele fala, ele coloca lados positivos, lados negativos, mas a ideia dele, do trabalho dele, é sempre tentar observar, fazer um inventário das imaginações sociais que o mundo ocidental cria, para você, tipo assim, desmerecer outros povos, né? Tirando deles a possibilidade de se expressar como igual, né? Enfim, são sempre colocados como súditos, né? Como seres passivos que têm uma existência nadificada. Eles devem ser colocados sempre no limbo e aquilo está justificado, né?
E aí tem também essa coisa da relação entre Deus e os norte-americanos, né? Deus está do lado do Ocidente e tem uma série de premissas ideológicas interessantes nesse sentido, né? Acho que tu ia O gostar Ocidente está do lado da bastante. luz, o Ocidente está do lado da luz, do lado de Deus, e nós estamos Isso. aqui nas trevas, na É, escuridão, no pecado. Aí, voltando à questão da função fabuladora que eu queria colocar e dessas vozes que nós nos ouvimos, porque nas comunidades hoje você tem um cineclube e nesse cineclube, quando você ouve uma voz dessa como da Fatinha e que ela te remete para curtas, e quando você vai pesquisar esses cursos, vai vê-lo, você descobre curtas que são feitos em comunidade e você vê uma função fabuladora ali, mas que ela vem acrescida, ela vem impulsionada por uma emoção criadora, né? E essa função fabuladora, acrescida de uma emoção criadora, ela vai produzir temporalidades, digamos assim, libertárias. Temporalidades, durações, são durações justamente da produção de afetos, de perceptos, de conceitos, que vão gerar um outro tipo de conduta, um outro tipo de produção, um outro tipo de estar, digamos de assim, intensidade, né? de Um outro tipo. intensidade, de movimento, de expressão, né? Isso aí é todo um processo que é temerário, que é um fluxo proletário que vem fabulando e que vem se auto, digamos assim, organizando, que vem, você vem numa autopoese, podemos dizer assim. É um tipo de processo onde existe uma imanência nos cuidados, né, nos acordos discordantes também, porque nada é um acordo único, um pensamento único. Então, nós vemos nessas vozes algo que nos impele a trabalhar. Agora, eles estão lá, ó, tem que trabalhar no dia a dia, cestas básicas, correr atrás, usar máscara, subir e descer, entrar nas favelas, entrar nas vielas. Você tem o portal Favelas, que é muito interessante. Você tem o Rumba, você tem a Fatinha, tem o Constantine, você tem a Beatriz, me parece que você tem várias, você tem a Preta, você tem várias expoentes desses processos aí que estão, essas revoluções moleculares. Né? Porque na tua live eu dizia muito isso, que o Marx ele sempre perguntava, este é o momento da revolução? Sim, sempre este é o momento da revolução, da transformação social, mas é uma revolução molecular, né? Uma revolução imperceptível. Você Essa falou isso. revolução molecular é justamente isso, é a produção de temporalidade, de sentido, de Uhum. valores outros no meio dessa pressão capitalística, que capitaliza tudo. O modo que o Guattari fala, expressão capitalística. Né? Luiz, pegando carona nisso aí que você está falando, como é que você vê essa coisa da paralisação dos entregadores de aplicativos? Poxa, eu Como é acho que, fantástico. né? Eu acho que esse movimento, o Tiago Ares deu uma. Meu amigo Tiago Ares, nosso Muito amigo, né, que bom. fez uma fala maravilhosa sobre multidão, né, e Negri, porque Hobbes, ele no Leviatã, ele não fala de multidão, ele fala de povo, porque povo é multiplicidade, é sem unidade, justamente isso. O E tipo assim, sentido e o valor. aquilo que é visto como povo, a gente também não sabe, né? O que é o povo, né? Quem é o civilizado e É, quem, né? mas ele utiliza. Existe um autor chamado Paulo Orvino, que morreu recentemente, que ele tem um texto, depois te mando, Gramática da Multidão. Então ele mostra que multiplicidade, multidão é Spinoza, e Hobbes é povo. Né? Mas o Deleuze utiliza povo por vir, o Deleuze e o Guattari também. Marx também utiliza. Então é questão de como pensar o sentido. Mas na levada do Tiago Aires, ele até falou disso, dos entregadores de pizza, ele falou disso, Verdade. entregadores de aplicativo, que eles fazem um movimento. É o que essa mutação do capital é justamente isso. Você tem o trabalhador informal, o trabalhador de aplicativo, ou seja, não existe mais trabalho, não existe mais o trabalhador, o operário da máquina, mas o Negri ele traz uma categoria de operário social, trabalhador social. Mas se você não tiver cuidados com a tua fabulação, função fabuladora, se você não introduzir uma emoção criadora, a poesia, se você não introduzir, digamos assim, a fala, o cordel, a cantoria,
Aí que eu falo, ó, a ancestralidade da narrativa não pode ser esquecida, mas aparece aquilo que o Guattari, e ele e o Deleuze, eles chamam de enunciação. O agenciamento de enunciação é a própria saída. E esse agenciamento é a expressão. E aí ele fala do linguista Gustave Guillaume, fala de Luiz Riemlev e fala de Spinoza. Porque ele diz que Riemlev, ele é um filósofo da linguagem, ele é um espinosismo da linguagem. E o que ele e Deleuze querem fazer no antiético é justamente fazer um inconsciente espinosano, espinosismo. Eles perguntam, será que a ética não é o grande livro sobre o corpo sem órgãos? Aquele corpo onde se sustenta tudo, essa substancialidade, essa materialidade que nos permite expressar. Ora, se não tivesse essa materialidade, esse corpo sem órgãos, como é que os escravizados, que eles foram, digamos assim, libertos e foram jogados ao léu, onde é que eles iam construir suas moradias se não tivesse a substancialidade? Eles foram para os morros, ali tinha umas plantas chamadas favelas, que era muito parecida com aquela planta que tinha em Canudos. Por isso, no Morro da Providência, que é dito uma das primeiras favelas, aqueles remanescentes da guerra de Canudos, quando foram morar ali, quando foram fazer uma visita ali, viram que ali tinha uma planta igual chamada de favela. E a fatinha da Providência, o Cinecudo, vem de lá. Esse primeiro, digamos, aglomerado, ajuntamento, conjuntamento, né? E se não fosse a substancialidade, essa materialidade, como é que eles poderiam gerar formas? Como é que eles poderiam... que o Deleuze fala, pensar é construir alguma coisa, erguer alguma coisa, uma verticalidade, jogar alguma coisa em pé, no meio do caos. Favela é isso. É cheio de vielas, toda torta. Se você for na Rocinha, você possa ver os vídeos aí na Rocinha, existem turistas que vão lá visitar a Rocinha. Porque na Europa não tem, mas um dia terá. Mas do lado de cá, e na África, e na Índia, em outros lugares, você está cheio de Acho que uma grande questão que a gente pode colocar, não uma grande questão, a palavra está errada, mas um problema interessante para os tempos atuais é um problema spinozano clássico. Como é que a gente vai transformar os afetos passivos em afetos ativos, para que essa materialidade possa virar, ao invés de um poder de servitude, virar uma potência de encontro que possa nos levar, nos conduzir a uma coisa mais bacana, né? Eu acho que essa é uma questão que Spinoza ainda colocava e que ainda deve ser pautada, né? Sem dúvida. É difícil, né? Assim, você, ao invés de lutar pela sua liberdade, lutar pela sua servidão. Mas aí qual é o sentido de liberdade que nós temos? Qual é o sentido? Porque a servidão nós sabemos que é, mas você pode entrar numa filosofia ou até num modo de começar a ir atrás de um exercício de liberdade, e aquele exercício, na verdade, não é um exercício de liberdade, ele está te levando para o fascismo, o neoliberalismo sustentado no fascismo, que é somente o campo da aquisição e não da produção. Então, o Negri ele mostra hoje que a nossa questão é a produção do social. Então, o operário socialista, quando eu brinco, nós somos operários digitais, socialistas, nós estamos produzindo alguma coisa, né? Então, assim, essa eu designação acho que o sentido e o valor que nós começamos a falar aqui é quando por exemplo, uma fala dessa vai para o suporte. É uma questão de fenomenologia também, né? Quando esse fenômeno ele começa a ser visto, como é que ele vai ser lido, qual é o sentido, qual é o valor. Num tempo dos cancelamentos, né? Hoje você pode ser cancelado a qualquer hora, né? Total. Então, assim, o cancelamento. Quando o cancelamento não é do CPF, eles cancelam a produção de sentido e valor. E quem é que faz isso? É uma função fabuladora. O neoliberalismo ele é o gerador, né? O neoliberalismo não quer dizer que é um bloco monolítico, uníssono, mas são multiplicidades também que estão trabalhando, multiplicidade de discursos que estão produzindo esse sentido de valor. Tem muita gente trabalhando para manter esse status quo, né? Muitos movimentos sociais, que às vezes você pensa que ele é um movimento libertário, ele é um movimento fascista. É isso que o Foucault fala em Introdução à Vida Não Fascista, é um movimento fascista. É um movimento que ele está indo para amarrar o quê?
o desejo, ou no caso que nós falamos aqui, o tempo, o movimento, a potência de imaginação, a potência de fabulação, a potência de emoção criadora, de criar emoções, de criar afeto, de criar perceptos e conceitos. Então, nós vemos uma complexidade, porque qual é o discurso que é vigente? É um discurso que, de repente, numa hora, ele produz o quê? Um espaço e tempo. E se você não estiver naquele espaço e tempo ali, você não é. Ou então, se você estiver naquele espaço e tempo, e se for instaurado um outro sentido, um valor, você vai ser excluído daquele espaço e tempo. São muitas Então, territorializações, hoje, né? a inclusão, quando você fala de inclusão, você não pode pensar essa inclusão em ser de modo separável, inseparável da exclusão. Então, assim, nós não queremos destruir ninguém, nós não queremos fazer com que esses que querem nos destruir, nós não queremos destruí-los. Só se for, nós estivermos muito ameaçados, nós queremos dar um outro sentido, produzir um outro sentido. Então, Sem dúvida. A não é temática todo do... momento, não é todo momento que nós temos, digamos assim, essa oportunidade, esse momento oportuno de estar aqui dialogando como nós estamos agora, de modo livre, né? Sem aquele tempo marcado, sem aquela coisa que você tem que fazer um tipo, né? Que você tem que dizer um discurso polido. Olha, eu vou te falar uma coisa, as pessoas dizem, o dono é picareta, eu me coloco como um picareta enxerido, porque eu vou onde eu tenho que, onde eu puder ir, eu vou. Agora, você vê a vida de um picareta, que é um cara que trabalha, está ali trabalhando. E veio Então, um uma coisa movimento aqui numa na cabeça. matéria. Oi? E veio uma coisa aqui na cabeça que eu lembrei, do antiédipo, né? Ah, Na verdade, é uma coisa do antiédipo, mas que me levou a lançar uma questão, que é a seguinte. Num tempo de tanto colapso, num tempo de tanta erosão, né, da vida em vários sentidos, a gente tem uma vontade de território muito grande, né? E é estranha sim, essa contradição. Não sei nem se a gente pode entender isso como uma contradição ou como paradoxo, né? Porque o paradoxo é uma coisa mais própria das investigações do Deleuze e tudo. Mas o que eu vejo assim muito do colapso social está ligado a essa territorialização excessiva, quase como se fosse uma obsessão, né? Então se sim. constrói uma desterritorialização no sentido anticapitalista, né? A desterritorialização sempre quando vem, ela vem por meio dos movimentos do capital. E muitos desses Também. movimentos também são arrastados por isso, né? Também. O território que são produzidos, eles são excludentes. Não vou dizer na sua Demais. maioria, né? Mas quando você. Aí que é interessante você ouvir a fala, as vozes da comunidade, as vozes da guerra, o autorretrato. Quando você vê a produção de fotografias desse observatório das favelas, de um coletivo de fotógrafos que vivem ali, numa colônia de pesca que vive ali na Baía de Guanabara. E quando eu vejo esse vídeo, porque o Rio de Janeiro ele tem muita proximidade com Fortaleza. Muita proximidade, é muito parecido. Questão do mar, das comunidades próximas da Bahia. Porque em Fortaleza você tem uma coisa que é diferente. Se você for lá na Barra do Ceará, né, você for ali no Pirambu, você tem comunidades que estão de frente para o Oceano Atlântico. Né? O oceano, ali é mar aberto. Você tem surfistas nas comunidades. Né? Aquela Tita da Silva. Né? Você tem vários surfistas. Agora, no Rio de Janeiro, as comunidades elas são na Baía de Guanabara, que antigamente ali era um lugar de recreação, a Ilha do Governador, a Ilha de Paquetá, o que hoje se chama Piscinão de Ramos, aí era uma área de lazer. Né? Eram lugares ali fantásticos, tudo poluído. Foi feito um projeto para despoluir, mas a corrupção, né? O roubo. Né? Então, assim, nesse coletivo aí de Observatório das Favelas, eles fazem um vídeo, justamente um curta-metragem dos fotógrafos, do coletivo de fotógrafos, eles mostram uma colônia de pesca, e mostram o convívio, a socialização entre eles, e mostra a vida nas vielas. Né? Quando você vê essa notícia que um jovem foi assassinado, você olha para aquilo, um lugar que você não vai... Você já tem um medo, um sentido, um valor de nem ver aquele vídeo. Ali é um lugar que ninguém vive. Aí, quando você vê de dentro, você vê as casas, as decorações, né? Os centros de lazer, de convívio, e o discurso dos moradores, dos habitantes daquele território. Lembrei aí do E Barra Vento, do você vê Glauber o que você, Rocha. o Barra Vento também.
Mas, assim, existem muitas produções no hemisfério sul, nos povos do sul, que nós temos que apreciar. Então, eu aceitei fazer essa conversação com você justamente para falar de como, nesses vídeos, as pessoas têm um xenofobismo. Eu não vou ver porque é do Rio de Janeiro, eu não vou ver porque é da favela, eu não vou ver porque foi o Luiz Manuel, está cancelado. É assim, porque Muito comum. ou então é fulano. Hã? Então, assim, as pessoas... Muito comum isso tudo aí, né? Então, assim, hoje nós estamos vivendo um problema nas subjetividades. E as pessoas produzem uma série de predicados em relação ao sujeito que, de repente, você você o quê? É como diz o Fernando Pessoa, você é um heterônimo, você tem vários eus, que você está aqui, mas tem vários eus rolando por aí, né? Predicando a sua subjetividade, dizendo da sua subjetividade. Por isso que o Deleuze fala, o que é mais difícil é tornar-se acontecimento. Que um movimento social não periga se tornar um movimento fascista, seja lá ele qual for. Sem dúvida. Sem esquecer que o nacional-socialismo era um movimento social. Fundamentado... Eles tinham fundamentado, as suas milícias, né? Os socialista, SAs, né? Então, Tinha o SA, que fundamentado em depois quê? foi descaracterizado pelos SS, né? Os SS mataram todos, mas Sistema assim... de informação. O que é sistema de informação que nós temos hoje, se não a sociedade de controle, como diz o Deleuze, como diz o Foucault, a sociedade disciplinar? Ô Luiz, engraçado, eu estava conversando com o professor Fábio Sobral sobre essa coisa da sociedade do controle, e ele deu um exemplo de um desdobramento dessa sociedade que é através da ideia de internet das coisas, né? Imagina você ter internet na sua máquina de lavar roupa, na sua geladeira, na sua batedeira, imagina. Loucura total. Mas isso aí é uma forma de controle. Uma forma de controle, você está sendo controlado. Não Uma é mais forma a do câmera como tempo. dispositivo, né? São várias outras formas de... Vejam só. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dentro de um sistema, do capitalismo, dentro das máquinas, eles colhem dados. Mas o que nós estamos produzindo aqui é justamente fabulação, emoção criadora. Nós estamos produzindo uma desterritorialização do tempo. Estamos produzindo um território digital. Isso quer dizer que nós somos melhores do que ninguém, não. Nós temos que trabalhar dados que nós recolhemos na internet também, muitos PDF, muitas coisas. Mas você vê que a captura hoje não é só uma captura do corpo, uma captura, sobretudo, da relação, do paralelismo psicofísico, né? Paralelismo, a potência de fabular, a potência de sonhar, a potência onírica. E se você escreve tudo isso e coloca tudo isso, isso aí pode não ser lido agora, mas daqui a pouco você pode morrer e depois, 20 anos, as pessoas vão descobrir, que maravilha. E aí isso vai para quem? Para as editoras, para o capital. Mas tem muitos movimentos aí hoje que rompem com isso, gera uma publicação, uma geração alternativa. Então, tudo isso aí são processos que nós estamos imersos e todos os pensadores trataram disso. Os literatos também trataram de escrever de uma outra maneira. Os filósofos, se você pegar todos os filósofos, estão tratando desse problema que nós estamos vivendo, que é um processo irreversível. É a própria flecha do tempo, é reversível para um campo. Olha, quando eu cheguei aqui no Ceará, e quando eu fui para o UFC, eu escrevi, logo que eu fui fazer os eventos ali, que eu comecei a trabalhar aqui, eu fiz um texto chamado Em Cima dos Sertões. Eu comprei lá na UFC, numa banca. Eu tinha os Sertões, mas eu deixei em outro lugar, eu comprei uma capa dura, bem baratinha, e ficava só lendo ele. Aí os sertões barbaramente estéreis, maravilhosamente exuberantes. O sertão é seco, mas basta cair uma gota de chuva que ele fica verdinho. Eu comecei a escrever texto e comecei a relacionar com Prigogine, com a Nova Aliança, o tempo e a eternidade, com a segunda lei da termodinâmica longe do equilíbrio, a flecha do tempo, o aparecimento de estrutura dissipativa. Hoje, quando os caras vão falar de antropoceno, eles estão utilizando tudo isso aí. Agora, eu tenho textos que estão escritos que eu apresentei no SESC, da reinvenção do Nordeste. Então, apresentei lá na UFC. O pessoal adorou naquele tempo.
Então, nós estamos discutindo esse problema há muito tempo. Mas hoje você tem o antropoceno, você tem um pensamento que é muito interessante, mas é algo muito midiático. Né? Porque quando se vê a Fatinha falando, ela está falando desse mesmo problema. Ela é tão afetada quanto os indígenas da Amazônia, os povos ameríndios. E lá, na comunidade, ela leva a Sônia Carajás ou Maracajás, uma indígena que mora na aldeia Maracanã, o Jorge falou muito aqui, e ela vai lá falar de um filme sobre os indígenas, não feito por um indígena, mas por um homem, um outro ser humano entre aspas, mas um agenciamento que eles fizeram numa aldeia, e eles vão explicar o filme. E as crianças ficam ali, ó, embevecidas quando vê um indígena com aquela indumentária, aquelas cores. Né? Do mesmo modo que tem crianças hoje que não sabem o que é um frango, não sabem o que é um quintal. E às vezes não viram nenhuma árvore. Né? A não ser essas árvores do urbanismo. Uhum. Então, assim, o que nós somos com essa impassa toda? Né? O Roberto Romano estava falando assim que, nas aulas dele, que ele estava dando uma aula sobre Spinoza, ia dar uma aula sobre Spinoza, e tinha um livro do Antônio Damasio. Aí teve um aluno que chegou para ele e falou de uma professora, de uma historiadora de filosofia, que meteu pau no livro do Antônio Damasio. Aquilo não servia de nada. Eu também já vi esse mesmo exemplo. Acontece bastante. Você não lê o livro do cara, o cara é um neurólogo, neurobiólogo. Como é que você pode destruir tudo aquilo que o cara falou? Ele falou assim, ninguém mais nariz em pé do que estudante de filosofia. Mas não é o estudante de filosofia, somos nós, o nosso primeiro gênero de conhecimento. Nós fazemos isso. Luiz, tu atribui a quê isso? Tu atribui a quê esse tipo de comportamento? Eu atribuo justamente a nossa digamos assim, compleição, a nossa constituição, o nosso modo de estar, de acontecer, de aparecer, quando nós temos o quê? Efeitos, nós temos afecções, ideias, mas nós não conhecemos as forças que produzem esse tipo de sentido. Nós desconhecemos, nós vivemos no que se chama ideologia, na falsa consciência. Nós não vemos as forças inconscientes que fazem essa falsa consciência funcionar. Então, assim, o que nós somos em um determinado momento? Nós estamos numa temporalidade que ela é eivada, ela é carregada no sentido de valor. Nós somos axiomatizados, então nós falamos, não presta, mas eu não li, como é que eu tenho o que? Eu já li o livro? Não li, como é que eu li aquele? Porque alguém me disse que não, o cara não conhece nada. Está trazendo elementos para pensar o cérebro no funcionamento do corpo. Isso é pesquisa. Tem que ter alguma coisa que te force a pensar. Alguns professores, algumas professoras vão solicitar, te convidar, te forçar, te impactar para você ler o texto. E outros vão dizer, não leia isso. Como não chegue perto de fulano. É assim que funciona o mundo. Então você tem duas visões, a visão ética do mundo e a visão moral do mundo. Então, os moralistas vão julgar o tempo todo. E os éticos, eles vão, digamos, se agenciar, produzir, construir, né? Alterar a temporalidade, produzir uma temporalidade e fazer o capital estremecer. E como na literatura e na poesia, a narrativa é muito importante na literatura, na filosofia, mas a marginália na literatura, na filosofia, são as enunciações, as expressões. Essa materialidade que se expressa de modo no mundo. Eu sempre dou um exemplo que o Guattari e o Deleuze trazem. O Guattari dizia, um amigo dele, Georges Fromentin, o maior desafio de um pintor é a tela branca na tela. É necessário produzir um caos irisado ao modo de Jackson Pollock para ele erguer alguma coisa. Os clichês. Esse livro, quando você fala, esse livro não presta, isso é clichê. Alguém me disse, isso é uma tela em branco. É uma tábula rasa. Não acrescenta nada. Esse é o maior desafio. Mas um outro desafio também é o desafio da ciência, que é a etologia nos traz de biólogos. Remy Chauvin, por exemplo.
o próprio Exkill no mundo dos homens e dos animais. Mas o Remy Chauvin é que o Deleuze e o Guattari trazem como exemplo bodas contra a natura. Nesse processo de diferenciação das durações, você tem os vegetais e os animais. Então, você vai encontrar as bodas contra a natura entre o vegetal e o animal. O exemplo deles são as orquídeas que não têm aparelho reprodutor. Uma planta, uma flor. Então, essa planta, esse vegetal, esse devir vegetal e o devir animal do zangão fazem uma composição e essa composição remete àquele momento em que as durações estavam complicadas, não estavam diferenciadas, estavam diferenciadas, mas nas suas intensidades estavam em complicação. Então, a ressonância, elas se atualizam em planta e vegetal, mas elas têm uma comunicação enquanto acontecimento, enquanto devir, que não se diferenciou ainda em devir vegetal e devir animal. Então, o que uma orquídea faz para ela se reproduzir? Ela torna-se uma artista plástica, ela desenha uma falsa abelha. O zangão vai ali, namora, copula, leva o pólen para outra orquídea que faz o mesmo processo e ali essa orquídea vai se reproduzindo ao infinito, de uma maneira inumana. Lembro de uma aula do Cláudio Piano sobre isso também, a questão do áptico, né? Então, deve ser um tema que te toca bastante também, né? Aquela questão da semente que... O Cláudio Piano ele é imanente a nós, né? Todos nós. Ele fazia esse movimento, ele abriu isso na UF para nós, num curso que era um curso que não era um curso de filosofia, mas ele arrastava muita gente. Nós atravessamos a Baía de Guanabara para assistir às aulas dele. Era como a Vansanne lá na França, nós tínhamos a UF no Rio de Janeiro, na década de 80, 90. Uma das coisas mais lindas que eu li dele foi exatamente algo parecido com o que você está falando aí, a questão do áptico, né? Como é que a semente contempla a terra e a terra, né? Isso é Plotino, né? As Enéas de Plotino, isso aparece justamente no que é a filosofia, no capítulo do Causa ao Cérebro. É uma força que não age, ela só contempla e contrai. Deleuze é muito lindo, porque ele fala, Deleuze e Guattari, ele fala do Hume, ele junta Hume com Plotino, chama de neoplatonismo empírico, o agenciamento, o animismo maquínico. A ideia de contemplação ela fica totalmente ressignificada, né? Não é aquela coisa passiva. Contemplação. Não é um sujeito que contempla e contrai. Quer dizer, são forças que nos constituem. Isso é a ideia de corpo sem órgão. O espírito contempla e contrai. Um corpo que ele só pode desenhar seus órgãos e funções, a anatomia e fisiologia, porque tem um corpo que é a substância, é o CSO. Por isso que eles dizem, será que a ética não é o grande livro do CSO? Ô, Léo, eu acho que foi bastante coisa. Agradeço bastante. Mas aqui a minha questão é ver essa substancialidade no mangue e na favela de Canindé, nessa literatura. E você acha que dá para continuar? Você acha que dá para continuar nesses diálogos supernovos entre VE e JP? Nomes de uma menina e de um menino que ganharam esse nome porque seus pais leram os livros de Carolina de Jesus e Josué de Castro. Você acha que dá para levar essa temporalidade através da escrituração? Eu acho, até porque é tudo muito visceral, muito real, muito concreto e muito vivo, né? Essa memória viva, essa intensidade viva, através da escrituração que você coloca, é espetacular, não é? E você consegue... Sim, fale. É isso. Fale, Léo. Por exemplo, você consegue traduzir isso não só através do seu texto, do que você escreve, mas através da sua presença. A sua presença ela é muito visceral, né? Não sei se a palavra mais adequada em termos dos vocabulários que a gente está usando aqui, mas eu acho que... Eu fui convidado para algumas lives, né? Algumas falas e tal. O Caio, fiz sobre geofilosofia e convivência com o semiárido, para falar de um projeto nosso. Falei de outras questões. Depois aquela sua live. Aí, essas questões do Facebook, eu postando sobre Vera Eunice, sobre Carolina de Jesus, sobre Josué de Castro. Aí o Alexandre Pittini falou da Rafaela Fernandes. Eu fiz contato com ele, com ela,
e tal, e ela fez contato, e de repente falei para o Caio, falei dela, e aí rolou uma live e ela me convidou. Assim, não foi eu assim, que, que me apresentei. Apesar que eu me considero um picareta enxerido, porque eu gosto de ler mesmo, eu gosto de participar. Né? Agora, eu fico muito na minha também. Né? Agora, cada um tem seu jeito, seu modo de ser. Mas aí eu fiz essa live e fui convidado para outros. Eu fiz uma com o Yuri Araújo sobre o capitalismo. Depois fiz uma outra, Muito boa. Yuri Araújo é meu amigo, um grande pensador aqui do Cariri. Depois fiz uma outra sobre dos filósofos dos animais, com o Alex Jardim. E agora estou fazendo essa com você aqui, que é solta, né? Mas assim, eu apareci muito, então assim, eu gosto muito de produzir os encontros, como você sabe. Já produzimos encontros sobre Deleuze, aqui no Cariri GT Deleuze, um encontro Guattari, os encontros Spinoza no sítio, as conversações filosóficas. Comemoramos o aniversário de Spinoza no sítio Leite. Nós temos o agenciamento do Geofilosofia e Conversa Semiáridas no sítio Leite. Nós trabalhamos, né, como nós podemos, é trabalho. Né? Mas, assim, quando eu faço essas lives, eu tô trabalhando, eu tô gerando alguma coisa que é um processo que eu tenho que realmente fazer ele sair, entendeu? É uma expressão, é um campo de expressão. E fiz uma Muito live orgulho de agora ti, também. Luiz. Muito Eu fiz uma obrigado. aula, fiz uma live, não, uma aula sexta-feira, que foi muito gratificante. Terça-feira, Pelo com Meet? os Foi pelo estudantes. Meet? Não, foi pelo Google Meet, os estudantes de sexto período do curso de filosofia, da graduação em filosofia da Unimontes, de Montes Claros, em Minas Gerais, com o Alex Jardim, o Péricles Souza, que são meus amigos, e a Sônia Russo, que são os meus amigos lá de São Carlos da pós-graduação, mestrado e doutorado. Né? Então, são amigos. Nós Uhum. falamos sobre Hegel. Nós discutimos Hegel. O problema do começo, né? A questão do ser, do não ser, do devir, do vir a ser, as tríades, o trabalho do negativo. Porque se você não estudar esses assuntos, você não vai saber tratar da diferença ontológica. No Heidegger, que nós não temos essa tendência para ele, mas no meu caso a diferença em Deleuze, diferença em repetição, no nosso caso, né, que eles estudam também, né? Mas se você não tiver essa base, e se você não pegar texto com Hegel, leitor de Deleuze, do Julian Ferreira, não pegar a resposta Safatler, de um menino muito bom chamado Alisson, não pegar o próprio texto do Safatler, a dialética, a contradição, em Deleuze, não pegar todos esses textos, não ler o próprio Hegel, a fenomenologia do espírito, a ciência da lógica, mas dentro do nosso limite, não adianta, porque você vai ficar girando em círculos, você está entendendo? Você nunca vai entender qual é o processo que Marx, na crítica à filosofia do direito, de Hegel, ele está tratando. Então, são questões muito delicadas que nós temos que estudar. Eu acho que são essas lições que nós temos que tratar para justamente potencializar os partidos de esquerda, os movimentos de esquerda, os movimentos sociais, né, os trabalhos do decolonialismo, porque tudo isso aí, no limite, vai cair numa dialética e vai cair em Marx, e nós temos que ter suporte para entender aqueles que estão tratando de uma outra maneira de pensar dentro desse processo marxiano. Eu acredito que no caso de Deleuze e Guattari, eles não deixam de ser marxistas ou marxianos, não deixam. Tanto é que Deleuze estava escrevendo um último livro que era A Grandeza de Marx. E nós temos que olhar para esses pensadores como Balibar, Althusser, esses pensadores. Muitos dizem que são revisionistas, mas como entender que eles são revisionistas se nós não temos as bases ainda, você está entendendo? Então, é um Perfeito. trabalho que uma vida não dá. Como nós só temos uma vida, né? Nós temos que Uhum. trabalhar muito e gerar uma outra temporalidade e gerar o quê? Uma escrita telegráfica. Eu acho que esse é o melhor ensinamento, dos melhores ensinamentos, melhores aprendizados que Deleuze e Guattari nos dá na linguagem, na literatura beatnik. Os beats, eles inventaram uma outra maneira de escrever, como se fosse aforismo de Heráclito, ou do próprio sei lá, Anaxágoras, qualquer aforismo, uma escrita uma escrita beatnik, uma escrita que ela retorna para a gente. Nós que vivemos no massacre, nós que vivemos
nesse massacre diário. Nós somos massacrados. Vivemos numa prensa, Todo dia. né? Nós somos entes pastosos, digamos assim. Então, quando você pega as sociedades anfíbias, entre o campo, entre o rural e o urbano, como os mangues de Recife, como você pega os homens e caranguejos da filosofia, você vê que tem saída de produzir essas temporalidades, com escrita telegráfica. E, para nós, com a nossa alimentação aqui, eu prefiro ler muito mais em português, na língua portuguesa, na língua até no espanhol, e no francês também, né, se for possível, do que no inglês, mas a maioria dos textos estão em inglês. Né? Então, as línguas latinas são mais próximas de nós. Então, Sem assim, dúvida. eu considero que esse exercício de literário não é para você se tornar um grande escritor e ser reconhecido. Pelo contrário, é para ser desconhecido mesmo e ser próximo dos seus, digamos assim, afetos, dos seus agenciamentos. Então, por isso que eu chamo de escrituração. Não é para você ganhar prêmios, não é para você estar nas feiras literárias, é para você gerar telegrafias e sistemas de comunicação. E para falar como Cláudio Piano, um texto que eu escrevi, escrita a patografia em Cláudio Piano, emitia siglas como os índios emitem tambores e fumaças, tocas de tambores e fumaça para se comunicarem, né? E gritos na floresta. Como os africanos produzem o quê? Danças, cantos, oralidades. A epistemologia africana é inseparável do canto, da dança, do grito. A politização desse processo, eu acho que ela é uma das grandes vias que a gente tem para enfrentar esse mundo, né? Claro, é isso aí. Se você não tem esses canais expressivos de literatura, de escrita. Agora, descolonizar primeiro para poder falar aquela voz decolonial, né? Porque se você não quebrar digamos assim, você tem que ter um rigor na academia, você tem que ter um rigor, você tem que ter as normas da BNT, tudo isso tem que utilizar. Mas você tem que utilizar isso num heterônimo. Você é um heterônimo, você está entendendo? Quando você vai escrever com os seus, como diz seus parceiros, né? Parceiros, né? Você tem que escrever nessa intensidade, nessa tonalidade, como música. Belíssimo. Os parceiros que você não conhece. São inomináveis. Muito bom. Você inventar personagens, criar personagens, produzir audiovisual, descolar a subjetividade da pasta, né? Sair desse ambiente da pasta, para não deixar de ser pasta. De ser espremido o tempo todo, né? Mas de ser o expressivo e deixar de ser exprimido e se tornar exprimível. Me parece que é essa questão. Sair no campo da representação e entrar no campo da expressão. É isso, Léo. Esse é o nosso dever.